Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Olá, bem-vindos à Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Sou Isabel Araújo Branco e estamos de regresso à rubrica Breve Introdução a, que pretende explicar de forma sucinta alguns conceitos. Vamos então conversar com Adelino Cardoso sobre o conceito de corpo. Adelino Cardoso é investigador integrado do Cham Centro de Humanidades, especialista em História e Filosofia da Medicina, Filosofia Moderna e Pensamento Português. Muito obrigada, Adelino, por aceitar o nosso convite. A palavra corpo presta-se a múltiplos usos. Afinal, o que significa mesmo um corpo? Corpo é uma noção primitiva que significa etimologicamente forma, beleza, ordem. Quer dizer que o corpo não deriva por hipótese de matéria ou de qualquer outro conceito, não é uma porção de matéria, mas pressupõe sempre alguma configuração própria, um sentido próprio, portanto uma ordem intrínseca. Em 1543, Vesálio publica a obra inaugural da medicina moderna, De Humani Corporis Fabrica. O corpo humano é uma fábrica e que fábrica é esta? Esta imagem da fábrica é de facto uma imagem admirável que Vesálio utiliza e que permanece depois na medicina e um pouco fora da medicina nos séculos XVI, XVII e XVIII e que tem a ver muito com o contexto próprio do Renascimento. Eu penso que a obra inaugural deste pensamento renascentista, poucos anos anterior ao De Humani Corporis Fabrica de Vesálio, é De Harmonia Totius Mundi Canticatria. 3 cantos sobre a harmonia do mundo inteiro, de Francisco Giórgio. É uma obra extraordinária, uma obra que é simultaneamente teológica, filosófica e estética, em que é cantada a grandeza do mundo, a beleza do universo, e o autor tem uma clara influência platónica, mas muito diferentemente do Timeu, que é a obra de referência ao longo de muitos séculos, em que o mundo é criado a partir de uma forma perfeita, que é o próprio mundo inteligível, o mundo das ideias. Francisco Giórgio inverte esta situação. O mundo, o universo, é criado a partir de microcosmos, de um microcosmos. Quer dizer que há um macrocosmos, um mundo na sua globalidade, na sua totalidade, e há diferentes formas de microcosmos, do cosmos, do mundo, em tamanho pequeno. E a sua forma, digamos, paradigmática é o corpo humano. E para Francisco Giórgio, o corpo humano é o microcosmos, não tanto no sentido que seja uma cópia e reproduz o cosmos inteiro, mas é o arquétipo. É o modelo a partir do qual todo o universo foi criado. E esta ideia que vai estar presente em Vesálio, que vai estar presente em artistas como Francisco de Holanda, ou em médicos importantes de todo o período, portanto, do século XVI, XVII, XVIII, em que o corpo funciona efetivamente como um arquétipo, como um modelo a partir do qual tudo é criado. Então, o que significa fábrica? Fábrica é uma construção. É uma construção feita pelo arquiteto supremo do universo, pelo próprio Deus, que cria um artifício. A palavra é do próprio Vesálio, cria um artifício, isto é, um artifício de uma beleza extraordinária. O termo de Vesálio em latim é o termo miranda, portanto, cria uma obra de uma perfeição inexcedível, que é o corpo humano. E então nós vamos encontrar em Vesálio uma nova coerência para compreender o corpo humano, não já a partir dos humores, mas a partir de um conjunto variado de sistemas e de órgãos principais,
neste caso o cérebro e o coração. Portanto, uma obra em que se pretende sempre exaltar a beleza do corpo, sua perfeição, o ajustamento das partes, e em que a imagem tem um papel muitíssimo importante. É um artista da escola de Tiziano, que faz as imensas gravuras para a fábrica de Vesálio, e as imagens têm não apenas a função de ilustrar, mas de dar a ver, a função de nos transportar para a ordem e a beleza invisível do próprio corpo. Portanto, a imagem, as belas imagens que acompanham cada um dos 8 livros que compõem a Fábrica de Vesálio são formas de mostrar a harmonia, a ordem, a perfeição do corpo. E é isso que fundamentalmente está em jogo, portanto, essa imensa beleza que é levada ao pormenor, mas está igualmente no todo. Eu não resisto a dizer qual é a primeira grande questão que Vesálio coloca. O primeiro livro é sobre o sistema ósseo, e Vesálio faz esta pergunta extraordinária. Porquê é que o corpo humano não é constituído de um osso como uma peça única, mas por uma variedade imensa de ossos? Ele diz, é por uma questão de perfeição, a multiplicidade introduz uma maior ordem, e porque a mobilidade é fundamental no humano. Então, termos muitos ossos e ossinhos favorece essa capacidade que o homem tem de se mover. Portanto, está tudo muito bem feito, e não é por acaso, diz ele, se fôssemos feitos de uma única peça, o corpo resistia melhor às ofensas. Mas, assim, tem outra beleza e outra plasticidade. Na primeira década do século XVIII surge o neologismo organismo. Qual o significado desta representação do corpo? Organismo é de facto um termo muito interessante, muito curioso. Já existia o termo orgânico há muitos séculos, mas organismo surge na primeira década do século XVIII através da obra de 2 pensadores alemães, um filósofo, Leibniz, e um médico, Georg Ernst Stahl. São ambos criadores do conceito de organismo, não estão inteiramente de acordo, aliás, estão num desacordo significativo sobre o significado da noção de corpo, mas digamos que há aspectos essenciais, e porventura são aqueles que perduram nos séculos seguintes, que são comuns. Em qualquer deles há a intenção de pensar uma estrutura, e o termo estrutura é fundamental em ambos os autores, pensar uma estrutura que tenha uma ordem mais perfeita que os mecanismos. O pensamento hegemónico na altura sobre a natureza é o mecanicismo. Ambos aceitam o mecanicismo. Consideram que o mecanicismo é válido, mas que é preciso algo mais. Portanto, um grau superior de ordem, de beleza e de perfeição. E é isso que o termo organismo diz. No escrito inaugural, julgo ser o primeiro, embora haja discussão, de Leibniz sobre o organismo, em que ele introduz este neologismo, e em que ele fala muito particularmente da arte do corpo, toda a subtileza invisível do corpo humano. Esse texto chama-se Du rapport général toutes choses, da relação geral de todas as coisas. Isto é, o termo organismo surge associado a essa ideia de que o mecanicismo não é suficiente para nos dar uma compreensão exata, e principalmente para nos dar uma compreensão da excelência da natureza. E daí, portanto, é a introdução deste termo. O que é que se pretende realçar? Pretende-se realçar que a ordem dos corpos
corpos não é puramente mecânica porque o seu movimento não lhe vem basicamente do exterior. Há uma organização interna, portanto agora não estamos já apenas no plano da ordem, estamos no plano da organização, no plano daquilo que na altura se chamava um autómaton. Autómaton significa o corpo enquanto ele é capaz de uma autoatividade, de um movimento, no fundo, de espontaneidade. E é esta capacidade de autorregulação que está no conceito de organismo, em que se realça o ajustamento entre as partes. Agora, o maior sentido da diversidade interna ao corpo é articulada com uma afirmação muito forte da sua unidade. Portanto, o termo organismo é um termo cunhado neste momento, que vai perdurar, que nós hoje continuamos a utilizar e que, com toda a discussão entre os dois grandes pensadores alemães, designa algo de original no plano da natureza, que não é redutível a um puro mecanismo. Obrigada. A visão organicista do corpo mantém-se válida hoje em dia? Eu penso que sim. Nós continuamos a pensar em termos científicos e em termos filosóficos e da cultura humana, da cultura científica em geral. Nós continuamos a pensar em termos de organismo e de organicidade. Porventura, aquilo que a contemporaneidade acrescentou ao conceito de um sistema autorregulado, de um sistema integrado, de um sistema diversificado, foi o maior sentido da complexidade. Quer dizer que hoje há uma maior atenção ao micro. Toda a diferenciação levada quase ao infinito no interior do corpo. Qualquer órgão, qualquer pequenina estrutura é passível de produzir efeitos no todo, na totalidade, no sistema. E é justamente esta ideia de uma diversidade quase infinita e, ao mesmo tempo, de um forte sentido integrador, de que a totalidade sai reforçada pela especialização. O facto de haver qualquer elemento em nós, pode ser um líquido, pode ser qualquer outra coisa que está, há uma célula com algum tipo de especificidade, seja anómalo ou não, pode ter efeitos no sistema todo. Mas por seu lado há, digamos assim, uma capacidade do todo, da totalidade orgânica, para integrar essa proliferação imensa de diferenças. Portanto, nós hoje continuamos a pensar em termos de organismo, num sentido, porventura, de maior complexidade e no sentido de que o ajustamento entre o todo e as partes é, digamos, o trabalho próprio da totalidade orgânica e organizadora. Muito obrigada, Adelino Cardoso. Obrigada também a quem está desse lado. Não se esqueça de clicar no botão de notificação para seguir o nosso podcast, classificar com as merecidas 5 estrelas e deixar os seus comentários. Em breve regressamos com mais conversas sobre ciência. Até lá. Cham Talks, um podcast para ouvir ciência.